Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Janaína Nogueira, fundadora da Alia, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo o Fábio Jastre. É isso mesmo? Falei Isso certo? mesmo, Fábio Seja Jastre. bem-vindo, Fábio. Obrigado pelo convite, Janaína. Vai ser um prazer falar aqui para você, para o seu público, um pouquinho da minha história e um pouquinho daquilo que eu amo, que vocês vão descobrir já já. É fácil de descobrir até, né? Sim, não é um pouquinho, né, É, necessariamente, né? Seu tema é vendas, mas antes até para situar as pessoas, como a gente se conheceu. A gente se conheceu ali pelo LinkedIn e até falando sobre a ferramenta que às vezes as pessoas não exploram realmente, né? E olha que coisa sensacional. Te mandei uma mensagem para te convidar para o evento, você me falou do seu livro, comprei o seu livro, depois você foi visitar a Alia no grupo presencial, já deu palestra lá e agora está aqui conosco. Porque, como eu disse você, você não recusa convites. Então, eu quero até começar falando sobre isso, porque eu vejo que muitas pessoas têm muitas resistência com movimentos. E eu vi que você é muito aberto a isso. Isso sempre foi de você? sempre foi meu, Janaína, porque assim, o que que eu acredito, né? Eu acredito que tudo pode ser uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade para eu conhecer pessoas novas, para eu me conectar com empresas, com outros negócios, e uma oportunidade para que as pessoas também conheçam o meu trabalho. Então, geralmente eu falo que eu sou um aproveitador de oportunidades. Aí você comentou sobre o LinkedIn, eu tenho lá a ferramenta já há muitos anos, trabalho, faço postagens, né, a cada 2, 3 dias, e tinha acabado de lançar o meu quarto livro, falei, por que não? Fiz um pitch de vendas pelo LinkedIn e até hoje, todo dia eu vou lá e faço 10, 15 convites dentro do LinkedIn, ofereço o meu livro, ofereço meus serviços. Tem um velho ditado que diz que quem não é visto. Não é lembrado. Pois é um ditado antigo, mas tem gente que esquece de aproveitar as oportunidades que você tem na mão, são ferramentas digitais, estão ali, você não precisa ficar só seguindo o feed para cima e para baixo para ver curiosidades, não, você pode utilizar realmente como ferramenta de trabalho, que é o jeito que eu uso para me conectar. Que bom. E qual é a taxa de conversão em média que você tem, você Eu sabe? tenho mais ou menos uma taxa de conversão em torno de 10%. Então, eu Tá. encaminho cerca de 50, né, 50 a 70 pedidos ou pitches de vendas, e na média de 5 a 7 livros toda semana eu consigo vender. Que legal. Nossa, é muito bom. É o que você falou na palestra, constância. Constância, Constância. constância, E eu achei constância. sensacional o que você falou sobre a constância ser. Se você faz um, continua fazendo um, é constância. Se você faz dois, continua fazendo dois, é constância. Agora, se você pula pro 10 e depois volta, não é mais. Eu sempre falo assim, né? Se você está acostumado a fazer um e consegue manter esse um, isso é constância, isso é alta performance. Se você pula do um para o 2, é um aumento significativo. Você dobrou de tamanho de um para 2, é um aumento de 100%, mas você precisa manter o 2. O que que as pessoas acham que é alta performance? Você faz um, aí você vai e faz 15, depois você volta para o zero. Isso não é constância, isso infelizmente é variação, e aí, hora você está bem, hora você está mal, hora você consegue atingir os resultados, hora não consegue, mas se você tiver constância, eu sempre falo, até falei na palestra, a constância é aquela senhorinha que está sempre ali o tempo todo te mantendo firme, te mantendo forte, porque você sabe dos seus objetivos, você sabe onde você quer chegar, mas você vai e mantém ali firme, um todo dia, dois, depois muda para três, depois muda para quatro, assim como acontece, por exemplo, com um atleta, né? Um atleta ele não começa, não entra na academia, por exemplo, fala assim, hoje eu vou fazer 2 horas de esteira. Não, se ele não está acostumado, ele não aguenta. Então ele começa um pouquinho, mantém a constância até o corpo dele acostumar, depois ele vai, até ele atingir o resultado que ele espera. Muito bem, eu amei isso. Ô, Fábio, mas falando de você, para que as pessoas também te conheçam, como foi sua trajetória, como você chegou até aqui, se você puder, desenvolver mais também, para que a gente te conheça um pouco melhor. Tá bom, que legal. Olha que interessante, né? Então, eu sou lá do litoral de São Paulo, da cidade de São Vicente. Então, tive na adolescência pelo menos a maioria dos jovens, né, querem logo começar a trabalhar para ganhar o seu primeiro dinheirinho. Comigo não foi diferente. Então, tomei conta de carro, trabalhei na quitanda, trabalhei na padaria, até que quando eu já tinha 15 anos completo, um amigo da família falou assim: olha, abriu vaga na empresa que eu trabalho, você não quer fazer um teste? Fui lá e fiz um teste, e essa empresa era um banco.
Então, com 15 anos completos, já estava próximo de fazer 16, eu trabalhei num banco comercial, o banco inclusive faliu, né, na década de 90, mas era o banco econômico, fui bancário mesmo, tá lá na minha carteira de trabalho, fui bancário, achei que ia ser bancário a vida toda, porque o meu gerente comercial tinha começado como office boy, então eu lembro, assim, de aprender muita coisa com ele, eu me espelhava nele, falei, bom, um dia eu vou ser gerente também, o banco faliu, não tivemos chances ali de continuar no banco. Aí eu aproveitei que eu estava na época de faculdade, fiz faculdade de contabilidade, atuei 2 anos como estagiário da Caixa. Como estagiário da Caixa Econômica Federal, foi a primeira vez que eu tive contato com clientes, porque eu trabalhava na parte de abertura de contas. Então, naquela época, as pessoas iam até uma agência bancária, a gente atendia as pessoas, pegava uma ficha, colocava na máquina de escrever, datilografava uma ficha completa com os dados da pessoa, e a pessoa depois fazia o depósito ali na caderneta de poupança. O estágio acabou. Aí, lembra que eu comentei que eu sou um aproveitador de oportunidades? Por isso que eu quero comentar sobre isso, né? Eu lembro que o estágio acabou e eu tinha um primo que trabalhava, né? Eu tenho um primo que na época ele trabalhava nas lojas americanas, famosa varejista, né? Hoje, né, com sérias dificuldades, mas nos anos 90, assim, era uma potência nacional. E aí ele falou assim, olha, abriu uma vaga lá no escritório, mas é só para cobrir uma licença gestante. Você aceita? Ora, desempregado pagando faculdade, você não recusa. Não recusa. Eu fazia faculdade de contabilidade. Né, fiz faculdade de contabilidade na época, e a vaga era para trabalhar no departamento pessoal, eu falei, bom, aceitei a vaga, e essa vaga não durou 4 meses, durou 4 anos, né, a moça não retornou, a moça que teve bebê, ela decidiu sair da empresa para cuidar dos filhos, e eu atuei como 4 anos, atuei ali como, né, auxiliar do departamento pessoal, né, durante 4 anos nas lojas americanas, depois eu saí e fui para um escritório de contabilidade, onde eu trabalhei por mais 3 ou 4 anos, sempre com folha de pagamento. E aí, Janina, aconteceu comigo uma coisa assim, eu até conto isso num dos meus livros, eu vou falar sobre eles mais tarde, aconteceu uma coisa assim para mim que foi super importante. Eu havia aprendido folha de pagamento nas lojas americanas, né? Porque na faculdade de fato não ensina, é muito técnico, é por isso que existem cursos específicos para folha de pagamento. Aprendi ali como é que faz a admissão, cálculo de 13º, cálculo de férias, cálculo de rescisão, tudo isso eu sabia dentro da área de comércio, que era a loja americana. Depois, quando eu fui para o escritório de contabilidade, no escritório de contabilidade você tem, assim, múltiplos negócios. Então, eu aprendi como é que se faz cálculos para quem trabalha em restaurantes, em hotelaria, em vários outros tipos de segmentos. Só que aí eu percebi que eu havia aprendido aquilo sozinho, quer dizer, aprendi com as práticas ali que eu atuava, tanto na loja americana quanto no escritório de contabilidade. Então, eu optei por fazer um curso. Então, me lembro como se fosse hoje, era o ano de 2006, eu falei, bom, preciso fazer um curso. E aí eu lembrei que o meu irmão tinha feito um curso no Senai. Então, fui lá no Senai e falei, eu quero fazer um curso de administração e tal. O pessoal do Senai falou, não é aqui, você precisa ir em um outro local. Eu fui nesse outro local, mas para minha alegria, ou não, né? Ou para minha surpresa, encontrei ali um professor desatualizado em folha de pagamento. Eu tinha pago um curso à vista e o professor falou que o fundo de garantia saía em 3 meses, naquela época era em 7 dias, hoje é até automático por conta da conectividade social, e aquilo me deixou frustrado e ao mesmo tempo abriu uma porta de oportunidade. O que eu fiz? Peguei todo o meu conhecimento, fui para minha casa, montei um curso de folha de pagamento, isso tudo em Santos, tá, gente? Montei um curso de folha de pagamento desde a época que desde o momento que o funcionário sai do RH, que ele é admitido, até o momento em que você precisa representar a empresa numa justiça do trabalho. Então, passando por todas as etapas, né, do processo de folha de pagamento e fui bater de escola em escola. Aí, em março de 2007, uma franquia conhecidíssima me contratou para ser professor. De professor eu virei coordenador pedagógico, virei gerente comercial, recebi um convite para trabalhar na franqueadora que fica aqui na cidade de Campinas, onde estamos hoje, e aí começou a minha jornada no franchising,
que já dura há um pouco mais de 18 anos, vai fazer 19 anos agora em fevereiro de 2026, que eu trabalho com franquias. É muito tempo. É muito legal, é muito maravilhoso, Não, assim. e eu vejo que você fala muito encantado também, porque desde É, o primeiro momento você fala apaixonada sobre o tema e fala que demais, né? Ver que é um propósito realmente. E você começou tudo porque você encontrou um professor desatualizado e você falou, bom, eu posso fazer isso aqui. Atualizou uma cartilha e começou a bater de porta em porta, se oferecendo como professor, como sem professor, nunca ter dado sem aula. nunca ter dado Isso é aula. ousadia? Sem nunca. Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas assim, tem uma particularidade. Eu nunca tive medo de falar em público. Eu nunca tive medo. Eu também não sei de onde surgiu isso. Mas eu me lembro que na escola, assim, quando a professora falava assim, quem quer ser o primeiro, eu já estava de pé. Na faculdade, Janina, por exemplo, eu me lembro como se fosse hoje. Na faculdade, quando chegamos no último ano, que tinha que fazer aquele trabalho de conclusão de curso, todo mundo me olhou assim. Falei, tá bom, eu apresento o trabalho, mas eu também não quero pesquisar. Não quero fazer a parte, né? Eu lembro que o trabalho de conclusão de curso foi sobre fluxo de caixa, porque eu, né, fiz faculdade lá de contabilidade, e eu só peguei a matéria ali, apresentei, foi super tranquilo, porque falar em público para mim nunca foi uma dificuldade. Eu gosto disso. Evidentemente que a hora que eu fui trabalhar com vendas especificamente foi quando eu me tornei gerente comercial dessa franquia, foi em 2011, aí que eu fui me aprofundar um pouco mais no tema, quer dizer, como é que se vende, como é que você aborda as pessoas, quais são as técnicas, o que você precisa fazer para melhorar o seu dia a dia com vendas. E é isso que eu venho praticando, né? Eu trabalho, igual eu falei para você, trabalho com franchise desde 2007, mas eu fui professor e coordenador pedagógico. Em 2011 eu virei gerente comercial, mas como a escola que eu trabalhava quintuplicou o número de alunos, quer dizer, saiu de 300 para 1.500, a franqueadora falou, opa, esse cidadão aqui, deixa eu conhecer ele um pouquinho mais. Aí eu vim para Campinas para trabalhar na franqueadora aqui da marca de profissionalizante que eu trabalhava na época, Que né? legal. E, aliás, deixa eu até te confidenciar isso. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, de forma informal mesmo, porque na época eu não podia ser registrada ainda. É, E o salário era R$ 120 na época. E aí a minha mãe falou assim: você vai fazer um curso de informática, né? A gente não tinha nem computador em casa na é. época. E foi nessa instituição aí que você trabalhou por muitos Uhum. anos. E você vai colocar aparelho, porque meus dentes eram tortos demais, assim. Então, assim, meu salário ficou no curso de computação E no e aparelho. no aparelho. Por 18 meses eu paguei esse curso sem ter computador em casa, Olha que aliás. coisa, Gente, olha que coisa. que coisa, né? Mas assim, foi muito bom, aliás. Ô Fábio, você fala que você começou vendas através dessa instituição, então, que foi quando você se aprofundou. E o fato de você se comunicar bem, não ter dificuldade, já é um grande passo. Tenho certeza Sim, que sim, sim, né? sem dúvida nenhuma. Tá. E como que foi para você o processo de vendas? Porque, confidenciando, no meu caso, eu venho da advocacia, então eu abri escritório logo após ter me formado e eu não tive dificuldade com a advocacia em si, embora ninguém na minha família seja advogados e tudo mais, mas eu falo assim que a advocacia não é uma venda difícil, porque o cliente ele já vem com uma necessidade Uhum, pré-existente. uhum. Então, ele não vai fechar com o advogado se ele não sentir confiança ou por questão de preço. Mas, no geral, não é uma venda que você precisa ficar trabalhando muito tempo ali. Então, quando eu fui para a área de consultoria, que foi quando eu me especializei em LGPD e eu batia nas portas das empresas para oferecer a consultoria, e aí é uma questão também de você mostrar a necessidade, convencer, eu lembro que eu senti muita dificuldade e alguns dias eu tive vontade de chorar, de verdade, assim, porque foi um processo muito desafiador. Eu lembro que teve um momento em que eu preparei uma apresentação e aí eu fui para apresentar para um empresário e ele nem olhava para os slides. Não olhava. E aí eu falei, bom, então não é necessário. E aí eu bati na porta de outra empresa e não levei a apresentação porque eu falei assim, é dispensável. E É, aí o outro empresário falou assim, mas você não tem uma apresentação? olha que E aí de assim, eu fui difícil agradar, é eu difícil. fui aprendendo assim, levando muita porrada, sabe? Queria saber como que foi para você esse processo. Então, para mim não foi um processo fácil. Tem gente que fala assim: "Ah, mas você nasceu para isso, você tem dom". Para mim não foi um processo fácil. Por quê? Nesses períodos de transição entre banco, escritório, loja americana, escritório de contabilidade, teve alguns períodos que eu fiquei desempregado. E lá no litoral, lá em Santos, assim, tinha
ainda tem até hoje, né? Muitas vagas para vendas. Mas eu venho, Janine, de uma cultura em que meu pai falava assim, ó, se você não conseguir nada nessa vida, vai ser pelo menos um vendedor. Quer dizer, era um rebaixamento da nossa profissão, né? Pelo menos você vai vender alguma coisa e tal. E eu me lembro que entre um desses empregos e outro, eu fiquei desempregado e não precisava ajudar em casa. Eu falei, bom, então eu vou aceitar algum emprego na área comercial. Então eu tentei vender filtro Europa, por exemplo. Foi 2 semanas, falei, bom, não nasci para isso, não consegui. Aí depois entrei numa escola de inglês famosíssima, o fundador, enfim, tá nas redes sociais, super famoso. Eu me lembro, eu fiquei assim também 2, 3 semanas, falei, não, isso aqui não é para mim. Aí entrei num consórcio. Eu lembro que assim foram 3 meses. Nos 3 meses eu tinha conseguido vender 7 consórcios em 3 meses. O pessoal vendia 20 por mês. Eu falei, não é para mim. Daí eu falei, não, de fato estou convencido de que vendas não é para mim. Eu preciso voltar na minha profissão, preciso voltar no meu emprego. E aí fui trabalhar com folha de pagamento, com contabilidade, assim por diante. Mas aconteceu um fato curioso. Quando eu comecei a dar aula nessa instituição de ensino, lá em fevereiro de 2007, e depois eu passei a coordenador pedagógico em junho de 2007 também, eu me lembro que eu peguei os alunos todos, né, combinei com o professor de informática, eu falei, olha, nós vamos ter aula de folha de pagamento e eu quero ir com os alunos para o laboratório de informática, porque nada mais justo de você utilizar, por exemplo, uma planilha de Excel que não precisa ser nada muito elaborado, mas numa planilha de Excel com 3 colunas você consegue colocar lá os proventos, quanto que vai receber, quanto que vai descontar e fazer uma fórmula simples, soma uma coluna, soma outra, um menos o outro e vai dar o salário líquido, né? E eu me lembro como se fosse hoje, né? No sábado de manhã, os alunos chegaram, eu falei, gente, a aula hoje vai ser no laboratório, vai ser uma aula prática, 20 alunos, fomos para o laboratório, e para minha alegria e surpresa, dos 20, 17 nunca tinham mexido com Excel. E eu falei, mas como é que vocês querem trabalhar com administração? Como é que vocês querem trabalhar com folha de pagamento? Como é que vocês querem trabalhar nessas grandes empresas que tem aqui no litoral, inclusive no Porto, se vocês não sabem informática? Então, naquele dia, eu fiz um pitch de vendas, sem saber que era um pitch de vendas. Eu fiz uma apresentação de vendas, sem saber que aquilo era uma apresentação de vendas. Naquele dia, eu matriculei 17 alunos, eu como professor, como coordenador pedagógico. O gerente comercial ficou feliz da vida, a equipe comercial ficou feliz da vida. Eu lembro que a escola tinha uma meta de 60 alunos, 17 foi num sábado que foi matriculado, né? Mas aí o que aconteceu comigo foi, em 2011, quando o franqueado falou assim para mim, Fabio, eu queria que você fosse o gerente comercial da escola. Aí aquele sentimento de, puxa vida, eu não sei vender, eu não nasci para isso, aquilo já estava superado. Por que já estava superado? Porque eu tinha meta de retenção de alunos. O que é retenção de alunos? Ora, eu tenho 80 alunos estudando nesse mês. No mês seguinte eu tenho que ter 80 alunos estudando. Esses 80 alunos precisam terminar o curso. É claro que tem uma perda natural, um ou outro vai cancelar, mas eu tinha meta de renovação. O que é renovação? O aluno fez o nível 1 de inglês, por exemplo, preciso rematricular para o nível 2. O aluno fez, sei lá, manutenção de computador, naquela época chamava-se montagem e manutenção de computador, né? Curso de hardware. Mas ele precisa sair dali, precisa aprender inglês também. O aluno que fez administração precisa aprender programação. Então eu tinha metas de renovação e de rematrículas. E eu comecei a bater essas metas mensalmente. Então eu comecei a vender de forma interna sem saber que eu estava usando técnicas de vendas. O momento em que eu entendi, Janaína, que eu era realmente um vendedor foi quando o franqueado me chamou para ser gerente comercial. Eu me lembro que ele contratou um consultor, o consultor ele já tinha trabalhado em várias escolas, ele foi lá, ficou uns 2, 3 dias comigo, e ele até falou, não, o Fábio já está desenrolado, a gente ia na rua, fazia abordagem, aí que eu falei, bom, então eu preciso colocar na minha cabeça que vendas não é uma coisa que eu estou como vendedor, e se surgir algo melhor eu saio. Não, ali eu aprendi, não, eu sou o vendedor. E para ser vendedor, Janaína, você precisa ler muito,
estudar muito. Você precisa, aliás, a gente estava falando de um autor famoso ali fora, e esse autor famoso, ele fala assim, se você encontrar um vendedor que estudou tanto quanto um médico, você está conversando com um milionário. É uma frase dele. Se você encontrar um vendedor que estudou tanto quanto um médico, porque o médico estuda bastante, né? Sim. E o vendedor, ele não pode simplesmente achar que ele já sabe tudo. Porque às vezes ele tem uma boa comunicação, às vezes ele tem um bom poder de convencimento, mas as coisas mudam, as coisas se transformam. Hoje é inviável, por exemplo, um vendedor que não sabe utilizar, por exemplo, uma inteligência artificial para ajudá-lo nas tarefas de prospecção e nas tarefas do dia a dia. É inviável hoje um vendedor que, por exemplo, não sabe utilizar as redes sociais de forma a garantir exposição, conteúdo de qualidade, assim por diante. Hoje é inviável um vendedor, por exemplo, que não se atualiza. Então, se a gente for falar de prospecção, dependendo do ramo que você trabalha, eu preciso estar atualizado sobre canais de prospecção, atendimento, proposta de valor, negociação, e aí vai embora. Entender o cliente, né? Entender o cliente, aí vai embora. E aí eu preciso estar atualizado com todas as ferramentas que eu tenho à disposição e que façam sentido para o negócio que eu estou atuando, que eu estou trabalhando. Você já comentou, eu trabalho com redes de franquias, então o meu cliente principal é o franqueado. O franqueado é meu cliente principal, então eu ajudo o franqueado a vender e lá na ponta ele, na região dele, na cidade dele, no bairro dele, ele vende os produtos ou serviços para os clientes dele. Então essa virada de chave na minha cabeça foi mais ou menos ali em fevereiro de 2011, onde eu falei, bom, então eu sou agora um gerente comercial e aí a minha vida, sim, hoje, você fala, eu fiz contabilidade, mas eu me apresento como profissional da área de vendas, como vendedor, com muito orgulho, assim, com muito orgulho mesmo. A gente já vai entrar na questão da franquia, porque eu quero entender, porque você falou, não trabalho com expansão de franquias, eu trabalho com outra parte, e eu quero entender essa diferença. Mas antes disso, da sua fala, o que eu entendi é que você, por mensurar o seu resultado, saber o que você vinha fazendo, porque esse é um erro também, você não saber o que você está fazendo, e aí, por não saber que você está tendo um resultado bom, isso não te traz essa segurança também, de saber, olha, eu projetei essa meta aqui, eu cumpri. E, no geral, acredito que nem todo mundo é tão regradinho assim, no sentido de saber quantos clientes entraram e permaneceram, quantos clientes você tem meta para adquirir novos clientes realmente, né? Então, acho que o fator principal aí é a segurança que você sentiu em saber que você era capaz de alcançar as suas metas. Então, acho que isso é um ponto. Um outro ponto é que isso te dá também uma robustez emocional para lidar com os dias difíceis, porque, por exemplo, a gente estava falando do evento da Alia que vai acontecer hoje. Eu mandei mais de 2.000 mensagens individualmente para cada uma das pessoas que estão na minha lista ali, ou do LinkedIn, ou do WhatsApp e tudo mais. E o nível de resposta é baixíssimo. E teve alguns dias ali, tiveram alguns dias que eu não fiz nenhuma venda. E aí você fala assim, poxa, mas é um evento tão legal, por que as pessoas não querem? E aí, emocionalmente, se você se permitir, você fica muito abalado, porque vendas mexe muito com o emocional. E aí, na palestra, você até falou um pouco sobre isso também, sobre a questão emocional das vendas. O que a gente precisa entender, né? O vendedor, ou quem trabalha na área comercial, precisa entender que todo produto ou serviço tem um processo para você vender esse produto ou serviço. Então, por exemplo, se eu sei que a cada entre 50 e 70 pessoas que eu abordo semanalmente, eu vou vender na média de 5 a 7 livros, isso é um KPI, é um índice de performance meu. Se passar uma semana, por exemplo, se durante essa semana, hoje é terça-feira, eu já mandei 10 mensagens ontem, tive 2 respostas. Mandei 10 mensagens hoje, não tive nenhuma resposta ainda. Essa resposta não significa que vendeu ainda, significa que está ali no meu funil. Se chegar no domingo, eu perceber que eu não consegui atingir minha meta, então eu tenho que mudar a forma de abordagem, eu tenho que verificar se eu estou atingindo o público certo, talvez eu tenha que fazer uma oferta diferenciada. Teve gente que falou assim para mim, amei a forma que você me abordou. Teve gente que falou assim, não, obrigado, eu não sou do ramo de leitura. E teve gente que falou assim, não, obrigado, por favor, exclua meu nome da sua lista. E faz parte do processo, faz parte do processo. O que eu geralmente falo, Janine, é assim,
Eu trabalhei na época em que a escola de informática e de inglês fazia muito telemarketing. Ainda faz, né? Mas não tinha rede social, não tinha Google ADS, Meta ADS. Aliás, quando chegava um lead via Google, era prêmio. Por quê? Porque a gente sabia que se a pessoa entrou lá no site da franqueadora e falou, eu tenho interesse em fazer um curso, eu mesmo podia ligar, a recepcionista podia ligar e falar, não, pode vir aqui, traz a RG CPF, o curso custa tanto, a matrícula tanta, porque era negócio fechado. É o tirador de pedidos só. Quase tirador de pedidos. Nessa época, a gente ia numa escola pública, combinava com a diretoria, sorteava um brinde, pegava um monte de cupom, trazia esses cupons para a escola, cadastrava esses cupons na plataforma e imprimia 30, uma lista com 30 nomes diário para aquela pessoa do telemarketing ligar. O que geralmente eu falava? Eu falava assim, olha, naturalmente você vai tomar mais nãos do que sim. Isso é um fato natural para quem trabalha com vendas. A não ser, por exemplo, não existe, se você trabalha no balcão de uma lanchonete, a pessoa só entra na lanchonete para comer, ela não vai, dificilmente vai tomar um não ou coisa parecida. Mas se você está ali ativamente trabalhando, você vai tomar mais nãos do que sim. Só que você precisa entender que do outro lado da linha, ou do outro lado do WhatsApp, tem uma pessoa que vai ser a primeira vez que ela vai receber a sua mensagem. Então, o meu cálculo é assim, você vai conversar com 30 pessoas hoje. O primeiro você vai tomar não, o segundo, o terceiro, o quarto, lá pelo sétimo você vai vender. Opa, recarregou sua energia. A 30ª pessoa que você ligar no dia, você pode estar emocionalmente cansado ou cansada, mas aquela pessoa vai ser a primeira vez que ela vai receber a tua mensagem. E o jeito que você conversar com ela, a sua voz, o seu sorriso, isso vai empolgar, mexer emocionalmente com essa pessoa ou não. Ela vai te dar um fora ou ela vai ligar. Tem um grande autor que ele fala assim, se você precisa fazer 100 ligações por dia e você fez 50 ligações, você precisa fazer 100 ligações para fazer uma venda e você fez 50 ligações, você fez meia venda. Você precisa terminar de fazer as 100 ligações para você medir. Eu chamo isso de inteligência em vendas, para poder a gente avaliar o resultado. Na época que eu trabalhava em escola, por exemplo, eu sabia que a cada 10 pessoas que eu trouxesse da rua, fosse na rua abordar a pessoa, a gente chamava isso de street marketing, é o marketing de rua mesmo. A cada 10 pessoas que eu levava para a escola, eu precisava abordar 5 pessoas para levar uma pessoa para a escola. Então eu tinha que abordar 50 para poder levar 10 pessoas para a escola. Ou 100 pessoas para levar 10 pessoas para a escola. A cada 10 pessoas que eu levava para a escola, no mínimo 3 iam fechar. As outras 7 falaram, não, eu vim aqui porque você me abordou, tal, mas eu não tenho interesse. Das 3 que fechavam, eu já sabia que uma ia cancelar. Por quê? Porque ela foi pega num lado emocional. Quando ela chegou na casa dela, lembrou que tinha conta para pagar, esqueceu de falar com o marido, né, ou o pai foi na emoção, esqueceu que tinha conta, no dia seguinte, ok, o contrato diz lá, e os órgãos de defesa do consumidor dizem que você tem 7 dias para cancelar, e a gente respeitava muito isso. O fato de você respeitar muito isso, você ganha respeito na localidade. Mas venda não é emocional? É emocional. A venda sempre vai ser emocional, mas a gente tem que pensar o seguinte, a pessoa, ela decide pelo lado emocional, mas ela precisa avaliar pelo lado racional. Ela precisa avaliar pelo lado... Quantas vezes você comprou uma coisa, Jane, você comprou uma coisa, levou para sua casa, guardou essa coisa e esqueceu lá? Nunca usou, nunca utilizou. Algumas vezes. E quantas vezes você falou assim, meu Deus, eu tenho um evento para esse final de semana, vou precisar, sei lá, comprar um sapato, comprar uma roupa, e você sai da sua casa e não importa o valor, você vai lá e vai comprar, seja um brinco, um anel, ou vai no salão de beleza, e assim, faz parte da nossa rotina, eu estou falando porque faz parte da nossa rotina. E quem está lá no atendimento precisa entender isso. Quem está lá no atendimento precisa entender isso. O que eu descobri trabalhando nessa escola durante muitos anos e depois trabalhando na franqueadora, indo visitar os franqueados? Eu descobri que quando a gente entende essa ciência por trás da venda,
a parte comercial, ela fica muito mais saborosa, ela fica muito mais apetitosa. Você não trabalha só por conta da meta, você trabalha por conta dos seus objetivos pessoais. É por isso que a gente incentiva as pessoas a terem lá suas metas pessoais. Por que você precisa fazer 2 vendas hoje? Porque essas 2 vendas vai te dar X reais de comissão, no final você vai juntar toda essa comissão e você vai comprar, sei lá, dar entrada na sua moto, pagar a sua faculdade, comprar o brinquedo para o seu filho, e aí você coloca o sonho que você quiser no coração do colaborador e ele vai, se ele acreditar nele, porque assim, a primeira coisa que eu sempre falo, primeiro eu acredito em mim, primeiro eu acredito no meu potencial e eu vou desenvolvendo esse potencial todos os dias. Aliás, tem um filósofo famoso que ele fala assim, ninguém acorda cantando. Uma pessoa normal acorda. Ele fala, uma pessoa normal acorda mal. Uma pessoa normal acorda mal. Acorda de mau humor, acorda mal. Mas aí você vai no banheiro, lava o rosto, escova o dente, opa, aumenta um pouquinho. Aí você toma um café, opa. A hora que você chega no local de trabalho, você já tem que estar 100%. Ela tem que estar 100% revigorado. Por quê? Porque no local de trabalho, eu que trabalho com vendas, eu vou oferecer produtos e serviços. E oferecer produtos e serviços, no meu caso, por exemplo, pode ser a qualquer momento. Em qualquer momento pode ter uma oportunidade. Pode ter uma oportunidade no Uber, pode ter uma oportunidade no ônibus, pode ter uma oportunidade no metrô, pode ter uma oportunidade em qualquer momento. Pode ter uma oportunidade. Esses dias eu estava num churrasco e descobri que uma das pessoas que estava lá no churrasco tem uma escola que ministra cursos para quem quer passar em concurso. Pronto, já está aqui no meu WhatsApp, eu tenho reunião com ele sábado, 9 horas da manhã, vamos ver se a gente fecha um contrato. Mas estávamos num churrasco onde surgiu a oportunidade. Mas eu acredito que as melhores oportunidades, elas surgem assim. Surgem, porque, normalmente eu vejo que algumas pessoas, elas são muito desesperadas para se vender. Inclusive tem um trecho daquele filme A Procura da Felicidade, que eu acho sensacional, aquilo lá está na minha aquilo é. palestra, inclusive, que o autor principal, ele vai para um jogo e lá ele tenta vender o fundo. E aí o rapaz, né, o senhor que era muito rico, ele fala assim, não aqui não é o lugar. Ou seja, você também tem que saber o lugar e como abordar, Sim. como fazer. Obviamente, assim, você falou, tô no churrasco, mas você teve essa abertura, né, para isso, né? Surgiu uma oportunidade. Agora, normalmente as pessoas já começam, eu quero falar sobre mim, fica naquele desespero e acaba queimando mesmo uma possibilidade. Mas você falou algo que me chamou a atenção, que é que você disse, eu fui tentar vender consórcio, não consegui, fui tentar vender outras coisas e não consegui. Você primeiro compra o produto ou o serviço para depois conseguir vender? Essa é uma pergunta boa e é uma pergunta interessante. A minha resposta é sim e não. Tá. Por que a minha resposta é sim e não? Eu não falo inglês, por exemplo. E vendeu inglês? Muito, e vendo até hoje. Tá. Ok? Eu não tenho sistema de energia solar instalado na minha casa, porque eu moro em apartamento, tal, mas então assim, por que eu falo sim e não? Porque você pode conhecer muito bem o produto ou o serviço, utilizar técnicas de vendas e vender, porque uma coisa é o fundador vender. Fundador, aquele que criou o produto, que desenvolveu e ele vai bater de porta em porta, ele vai vender, ou ele vai vender franquia, ou ele vai vender curso, ou ele vai vender o produto dele. Outra coisa é você gostar do produto. É óbvio que essa pergunta é importante. Por exemplo, eu não sei se eu conseguiria vender carros, por exemplo. Não sei se eu conseguiria vender carros. Não é algo que me atrai, assim, dirigir e tal, não sei o quê. Agora, quando eu entrei no mundo, por exemplo, que eu estou hoje de energia solar, me atraiu muito. Aí pesquisei, entendi, sei como aborda e, principalmente, fui a campo. Então você já vendi muito sistema de gestão. Fui a campo, já vendi muito sistema, já subi em muito telhado, já fiz muitas vezes. Por quê? Porque a hora que você aprende como funciona, é mais fácil para você ensinar e até abordar os clientes. Então, por isso que eu falo, você precisa, respondendo a sua pergunta, você precisa ter comprado ou ter o produto. Então, a minha resposta é sempre sim, não, porque vai variar do produto. Eu não preciso ter, por exemplo, um plano de saúde para ensinar alguém a vender um plano de saúde. Não preciso ter uma casa própria para ensinar alguém a comercializar uma casa própria, por exemplo. Você precisa acreditar. Mas eu preciso acreditar muito no produto. E isso é muito importante. Eu preciso acreditar muito no produto. Sabe por quê, Janina? Porque tem muitos autores que falam sobre isso, né? O corpo fala. O
Quando eu falo que o corpo fala, então quando eu estou aqui conversando, a gente está aqui, o meu corpo ele tá trazendo uma expressão para quem está nos assistindo. Se eu estiver desanimado e meu ombro estiver baixo, eu começar a me acomodar na cadeira e a minha voz começar a ficar mais baixo, demonstra primeiro falta de respeito pelo ambiente e demonstra que eu não acredito no produto. Agora, quando eu tô lá com o meu franqueado, por exemplo, que eu falo assim, não, abre a câmera aí que eu vou mostrar o franqueador aqui, você vai ver com quem que você está conversando, você vai ver que legal, tem artista de televisão, apresentador, tem um monte de gente aqui. Porque quando você acredita no que você está fazendo, é muito mais fácil de você ter o poder do convencimento. E é engraçado que assim, cada pessoa, e é isso que as pessoas não entendem na parte de vendas, né, Janina? Assim, no fundo, vender é ajudar a pessoa a tomar uma decisão que ela já tomou. Mesmo? Olha que curioso. Você entrou numa loja de sapatos. Vamos pensar, você entrou numa loja... E por que você entrou numa loja de sapatos? Porque você... É um sapato. Evidentemente. A vendedora despreparada e insistente fica ali te rodeando. Você não quer que ela fique te rodeando, então você fala, eu só estou... Olhando. Ok, isso faz parte do dia a dia. Mas se você entrou e alguém fala assim, tudo bem, eu sou o Fábio, posso te ajudar, tal. Você está procurando um sapato para qual ocasião? Opa! Aí você vai falar, não, é porque eu tenho um evento hoje à noite, mas esse evento, você vai ficar o tempo todo sentado ou o tempo todo em pé? Não vou ficar o tempo todo em pé, mas você quer algo mais elegante e confortável, você já quer uma coisa para você usar depois. Perceba que eu começo a te envolver numa coisa de vendas que aí mas você já queria comprar, você já entrou na loja. Qual que é o erro principal que a gente percebe? É que o vendedor despreparado, ele não ouve o cliente. Ele não ajuda o cliente a comprar. A rede social, ela veio para ficar, a inteligência artificial veio para ficar. O cliente chegou, o cliente entrou no seu lead, entrou no seu Google, entrou na sua plataforma, colocou o nome dele, o telefone, às vezes até um documento. Pergunto eu para você que está me assistindo, ele quer comprar ou não quer comprar? É óbvio que ele quer comprar. É óbvio que ele quer. Só que do outro lado, Janaína, tá uma pessoa robotizada, né, minha esposa até fala assim, mas você atende todas as ligações? Todas as ligações, geralmente eu atendo, inclusive as que vêm 0303, que eu sei que é telemarketing, porque eu quero saber o que a pessoa está falando do outro lado, se a pessoa é um robô, se está só convencendo, ou se de fato tem um bom discurso, e às vezes eu até aprendo alguma coisa com quem não é todas as ligações. E aí respondendo a tua outra pergunta, às vezes eu estou a passeio, estou com a minha esposa, a gente vai no shopping, minha esposa fala assim, você não vai ficar avaliando. Eu falei, não vou ficar avaliando os atendimentos, porque a gente está aqui... Assim, dá para separar bem, mas é perceptível, quando você tem uma empresa que agrega valor, você compra, paga mais caro e aquela empresa agrega, do que tem uma empresa que só quer te vender um produto, ou tá ali, a gôndola tá bagunçada, não tem ninguém para te ajudar, não tem o seu tamanho, você não sabe onde é o provador, é perceptível. E aí você passa no corredor de shopping, você fala, bom, aquela loja está ficando cada vez mais vazia e aquela lá vai cada vez mais vender. Por quê? Porque o atendimento gera percepção de valor, o jeito que a loja está arrumada gera percepção de valor, o jeito que você fala gera percepção de valor, o jeito que você está arrumado ou arrumada gera percepção de valor, o jeito que você se comunica e por aí vai. Só que isso tudo, aí que vem o pulo do gato, como a gente fala, isso tudo eu fui aprender depois que eu virei gerente comercial. Porque até eu virar gerente comercial, a única coisa que eu tinha de facilidade é não ter medo de falar em público. Então, eu tenho uma apresentação para daqui a 5 minutos para 200 empresários. É um tema que eu domino, não é um tema que eu domino, nem aceito. Nem aceito. É um tema que eu domino, preciso falar sobre vendas, funil de vendas, marketing digital, inteligência artificial para vendas, como contornar a objeção, temas que eu domino, de vendas eu vou falar tranquilamente, sem ter nenhum tipo de dificuldade. Não é um tema que eu domino, nem vou aceitar, nem vou. Você não quer falar sobre lucro real, lucro presumido? Não. Eu já não trabalho. Eu já não trabalho mais com isso há muitos anos. Eu saberia explicar pela formação, mas eu não trabalho com isso já há muitos anos, há mais de 18 anos. Muito bem. E entrando então para a franquia, me explica como que você trabalha e essa diferença de o que você faz para expansão de franquias.
Muito legal a sua pergunta. Então, vamos lá. Eu comecei lá com franquias, igual contei aqui há pouco, quando eu levei a minha apostilinha lá para essa escola, né? E a escola me entrevistou, gostou muito de mim, mas a escola falou assim, Fabio, você não pode usar o nosso material, o seu material. O seu material é muito legal, mas você não pode usar o seu material. Você vai ter que usar o nosso material, porque nós somos uma rede de franquias e aqui é padronizado. E outra coisa, a aula não é do seu jeito, a aula é do nosso jeito. A aula tem duração de 1h30, nos primeiros 10 minutos você tem que fazer isso, isso, isso. Então você vai fazer o seguinte, você vai estudar, daqui a 2 dias você volta, prepara uma aula e você vai dar uma aula para a gente aqui na escola. Eu escolhi folha de pagamento, que era aquilo que eu trabalhava, vou dar uma aula de 13º, enfim, e aí dei a aula e comecei a trabalhar nessa franquia. E o que mais me surpreendeu, Janaína, é que tudo que é de franquia e é padronizado é o jeito que a franqueadora te ensina a fazer. Sim. A franqueadora nada mais é do que aquela empresa que detém a marca, o método e o modelo do negócio. Então, por exemplo, você gosta de uma lanchonete que é rede de franquias. Normalmente, aonde você vai que tem essa lanchonete, normalmente as pessoas são diferentes, evidentemente. Mas normalmente o padrão de atendimento é o mesmo, as mesmas falas, o uniforme é o mesmo, a cor é o mesmo e normalmente o sanduíche vem com o mesmo gosto, porque a linha de montagem é a mesma. Isso acontece com franquias de perfumes, isso acontece com franquias de chocolate, isso acontece com franquias de serviço. Aconteceu comigo nessa franqueadora. Dentro de uma rede de franquias, a gente tem alguns departamentos. Então, por exemplo, tem o departamento de expansão, que é aquele departamento que vai buscar novos franqueados ou novos investidores. Tem o departamento de operação, que é onde fica a parte técnica, no caso de escola é pedagógica. No caso da franquia de energia solar que eu trabalho hoje, é engenharia. Então, se você é franqueado ou o meu cliente tem alguma dificuldade, ele vai conversar na engenharia. Eu não sou engenheiro. Eu não sou da área de engenharia. Tem muitas pessoas trabalhando no comercial que são engenheiros, mas você não precisa necessariamente ser um engenheiro. Então, dentro da franqueadora, você tem a parte de expansão, que é a parte que vai atrair novos investidores ou franqueados. Tem a parte da operação da franquia, que vai trazer novos produtos, e tem a parte comercial que vai ajudar os franqueados a vender. Nessa parte comercial é que tem, por exemplo, consultoria de campo, que é muito famoso hoje em dia. Quem é o consultor de campo? Ele é um representante da franqueadora em que ele vai até a franquia e ele não vai para auditar a franquia. Tem gente que não gosta muito do consultor de campo. Mas ele vai vir, tal. Não, a função do consultor de campo é como se fosse eu sempre falo isso, sempre falava isso para os franqueados. A função do consultor de campo é como se fosse um polinizador. Olha, eu estou na franqueadora, eu saí da franqueadora, vou dar um exemplo meu real. Estou trabalhando em uma franqueadora que a sede é em Gramado. Que delícia. Delícia. A loja de Gramado tem 5 andares, artistas, tal, não sei o que. Eu saio de Gramado e vou visitar uma loja lá em Fortaleza, no Shopping Iguatemi, em Fortaleza. O produto é o mesmo. O uniforme das pessoas é a mesma. Mas são locais diferentes. O que eu espero encontrar lá em Fortaleza? Espero encontrar os mesmos produtos, espero encontrar a vitrine arrumada do jeito que a franqueadora orientou, espero que as pessoas que no atendimento façam o processo de atendimento do jeito que a franqueadora orienta. Por quê? Porque a franqueadora ela treina o franqueado e o franqueado treina a equipe de atendimento. Então, o papel do consultor de campo que é um dos departamentos da franqueadora, é verificar se a franquia lá na ponta está tendo resultados ou não. E se às vezes ela está tendo um resultado tão bom, tão impressionante, que a franqueadora vai aproveitar o que ela está fazendo lá e levar para as outras franquias. Por exemplo, muitos sanduíches famosos que nós gostamos hoje não foi criado pela franqueadora, foi criado às vezes por um franqueado. Muitos cursos que acontecem nas escolas profissionalizantes, às vezes é a ideia de uma franquia.
de um franqueado. O franqueado está numa região, por que não podemos fazer um curso voltado para isso aqui? Manda para a franqueadora fala, pô, beleza, gostei, vamos contratar, né, pessoas, professores, né, especialistas, mestres nisso daqui para a gente montar a parte pedagógica, ser aprovado, né, lá pela Lei de Diretrizes e Bases que rege lá o estatuto, e a gente disponibiliza o curso para a rede franqueada. Então essa é a diferença principal. Expansão é as pessoas que vão vender para o investidor ou para pessoas que se interessam em ser franqueados. E a operação, junto com a parte técnica, pedagógica, operacional, que vai prestar suporte ao franqueado, para o franqueado atingir os seus resultados lá na ponta. Eu trabalho prestando suporte para o franqueado, não trabalho vendendo franquia. Agora ficou claro. Faz sentido. E o que você acredita que faz com que uma pessoa tome a decisão de comprar uma franquia ao invés de abrir o próprio negócio? Ótima pergunta, Janina, porque assim, a franquia, tem gente que acha que a franquia é uma moda, né? Tem gente que acha que a franquia é uma moda. Mas assim, se a gente pensar nos primórdios de franquia, os primórdios de franquia remontam lá de 1850, nos Estados Unidos, máquina Singer, não sei se você lembra, então quem criou essa máquina começou a emprestar, e aquilo se transformou num modelo, chegou no Brasil, modelo de franquia, mais ou menos década de 70, aliás, uma das primeiras franqueadoras que chegou no Brasil foi o IASIG, por exemplo, uma escola de inglês muito famosa, uma das mais antigas, e hoje nós temos no Brasil, Janina, mais ou menos umas 3.800 redes de franquias, não franquias, 3.800 redes de franquias. A franqueadora que eu trabalho tem em torno de 450 franqueados. A gente falou há pouco, por exemplo, da Wizard, já chegou a ter 1.200 franqueados, por exemplo. Então, cada rede de franquia tem os seus franqueados. Respondendo a sua pergunta, imagina que você é um investidor ou você quer ter um negócio próprio. Você pode montar um negócio da sua cabeça, de acordo com as ideias que você tem, só que pensa uma coisa, você vai começar do zero, você não tem uma marca conhecida, você não tem um produto, você não tem nada, você vai começar do zero. Quando você escolhe seguir um caminho de uma franquia, quais são as vantagens? Vantagem número 1, você vai comprar um negócio que já tem uma marca estabelecida no mercado. Quer dizer, é uma marca, se for loja de shopping, está em todos os shoppings. Se for loja de rua, se for marca, está lá, já tem uma marca conhecida. Tendo uma marca conhecida, já tem uma equipe de suporte. A legislação de franquia diz mais ou menos assim, tá? Se você for comprar uma franquia, você é advogado, você sabe disso, você tem que receber um documento chamado Circular de Oferta de Franquia, que é a COF, com, no mínimo, 10 dias de antecedência à assinatura final do contrato. Porque aí não é uma compra emocional. Não compra emocional. Na circular de oferta de franquia tem que estar o nome e o telefone de todos os franqueados ativos e inativos. Isso está na lei. Mas eu fui no treinamento de uma marca famosa de cafés e eles disseram que não é obrigatório por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. E eu questionei esse ponto internamente, não falei lá porque, né, ia gerar um conflito, porque a lei não protege a empresa. Pois é. Protege pessoa física. Então, foi uma informação totalmente equivocada, mas que eles instruíram lá desta forma para burlar esta obrigatoriedade. Pois é, porque qual que é a lógica? A lógica é o seguinte, eu vou comprar uma franquia. Por exemplo, eu, Fábio Santana Já, se eu fosse comprar uma franquia, eu ia comprar uma franquia dos negócios que eu já conheço. Você pode falar assim, mas esse negócio não dá certo. Ora, eu trabalhei 10 anos no negócio e vi que dá certo. Eu trabalho hoje com outro negócio que é modelo de microfranquia. Microfranquia significa que você vai pagar um pouco menos para entrar e você pode trabalhar da sua casa. Tem um franqueado faturando 200, 300 mil com 10, 15, 20% de margem líquida, trabalhando da casa dele, trabalhando no escritório dentro da casa dele.
Então, assim, a lei diz que você tem lá a COF e você pode entrar em contato com outros franqueados para saber se dá certo, para saber se funciona, para saber quais dificuldades eles tiveram, para saber se a marca é reconhecida, se está com problemas no mercado. Essa pesquisa que o investidor faz antes, e a gente pede para fazer mesmo, por que a gente pede para fazer essa pesquisa? Porque, assim, qual que é a maior problemática que eu vejo no ramo de franquias, tá? Se você fosse abrir um negócio próprio da sua cabeça, sei lá, vou dar um exemplo, vamos supor que você é uma boa doceira, faz muitos doces, e você quer abrir um negócio na sua casa. Que hora você vai acordar para fazer doce? Bem cedo. Que horas esses doces têm que estar pronto para que as pessoas possam começar a comprar? Então perceba que existe Agora tem gente que tem a falsa impressão de que vai abrir a franquia e pronto, abrir uma franquia. Você tem que pensar, você vai ter tanto trabalho quanto você fosse abrir um negócio próprio seu. A diferença principal é que você tem uma marca. A marca já tem anos de experiência, ela já tem reconhecimento no mercado, você tem um suporte do time da franqueadora para te ajudar a vender, e algumas coisas você não precisa se preocupar, não precisa me preocupar no logotipo, no marketing, posts para a internet, não, a franqueadora já tem tudo isso, ela já disponibiliza e já te entrega tudo isso pronto. Eu estava semana passada fazendo um treinamento de onboard para uma outra franquia que eu presto consultoria, e aí o franqueado novo falou assim, mas eu estou querendo dar alguns squeeze. Eu falei, não, entra aí na nossa loja, tem squeeze, tem tudo da franqueadora, você pede, compra, entrega aí na sua casa, quando você for inaugurar, né, a franquia é um quiosque, né, quando você for inaugurar o quiosque, você pode dar de presente aí para as pessoas que estarão com você. Então essa é a diferença principal, quando você está numa rede de franquias, você tem já tudo pronto. E eu descobri isso justamente por quê? Porque quando eu levei lá a minha apostilinha, lá linda, maravilhosa, que eu demorei 2 meses para digitar no Word naquela época, né? Demorei lá a imprimir, o coordenador falou, não, sua apostila está muito completa, está muito bonita, mas você não pode usar, porque nós somos uma rede de franquias. É como se eu chegasse, sei lá, por exemplo, no Subway e falar assim, eu quero um hambúrguer, um cheeseburger. Não tem cheeseburger no Subway. A proposta, pelo menos até ontem que eu vi, onde eu passei, a proposta desse negócio não é ter cheeseburger, x-saladas. Aí você vai para outro tipo de negócio, que a nossa proposta aqui não é. É como se chegar no McDonald's e falar assim, você não tem coxinha? Mas como assim não tem coxinha? Não é lanchonete? Toda lanchonete, não, nós somos uma rede de franquias, mas nós não temos, por enquanto, não sei o que vai ser depois, por enquanto nós não temos coxinha, nós temos esse cardápio aqui, esse aqui, e assim por diante. O Fábio, eu vejo que o perfil do franqueado, ele é mais um perfil de investidor. E no cenário econômico em que os juros estão elevados, eu acredito que as franqueadoras, elas acabam passando por um grande desafio, que é acabar atrair essas pessoas para empreender. Você vê dessa forma ou eu vejo dessa forma, Janaína, mas assim, o que a franqueadora pensa lá na hora que ela vai escolher os seus investidores, tá? Eu trabalhei pouco tempo numa franqueadora que inclusive fica aqui em Campinas, que é uma escola de gastronomia, famosíssima, né? Famosíssima. E a primeira coisa que eu achei sensacional e maravilhoso, tô falando 2020 isso, tá? Na época a franqueadora tinha cerca de 80 franqueados, metade é loja própria. Opa, isso é legal. Isso é muito bom. Isso é muito bom, metade é loja própria. Ok, você quer entrar no meu negócio? Me manda um extrato com 500 mil disponível. Se você não tiver 500 mil disponível para investimento. Então percebe que você consegue selecionar o franqueado. O franqueado precisa ter capital, porque ele vai comprar, imagina, uma escola de gastronomia, não é que nem você comprar 20 notebook para dar aula de informática, né? Uma escola de gastronomia, você vai comprar fogão industrial, montar uma cozinha, não é tão simples assim. O que eu quero dizer? Que a seleção dos franqueados faz muito mais sentido você ter uma seleção mais rígida para que você possa ter franqueados mais sólidos. Lembra que eu falei da rede lá que eu trabalhei lá no começo, uma escola de informática e tal?
Tem franqueados que estão nessa rede há 20, 25 anos. A rede é de 1991, foi formada na cidade de Lins, que você falou, você falou na cidade de Lins, né? Então tem franqueados que estão lá muito, eu conheço franqueados que estão lá há 15 anos. Imagina, a última franquia que eu trabalhei foi em 2016, 2017. Ó, 2016 vai fazer quase 10 anos. Quando eu cheguei lá, o franqueado já tinha 10 anos de estrada. Então hoje ele tem mais de 20 anos de estrada. Hoje esse franqueado tem 2 escolas, ele tem faculdade, ele é membro do conselho administrativo da franqueadora. Então dificilmente você vai ver que ele vai abandonar a marca, porque existe inclusive a paixão pela marca. Ele vai abandonar a marca, o máximo que ele vai fazer é abrir mais 1 ou 2 ou 3 escolas. Eu conheço franqueado dessa marca que tem 20 escolas. 20 escolas. Esse espanto. E como é que ele consegue ter 20 escolas? Olha, ele tem um gerente comercial, né, administrativo em cada escola, e ele vai rodando as escolas, ele vai impulsionando e vai trazendo. Até aqui, eu só falei de trabalho. Sim. Por quê? Porque é isso que as pessoas precisam entender. Ter franquias é arregaçar as mangas e fazer acontecer. A franqueadora vai te dar todo o suporte, vai te dar uma marca, vai te dar um e-mail pronto, vai te dar um site, vai te dar um programa. Então, hoje meu franqueado ele entra lá e fala assim, esse cliente gasta 500 kW e ele mora nesse endereço. Qual que é o melhor sistema? O programa vai lá, é esse sistema que você vai vender. Então ele já não tem, o que ele vai fazer, ele vai visitar o cliente e vai oferecer o sistema, falando aqui de energia solar, né? Será que a gente pode entrar num tema polêmico? Gosto. Você gosta? Gosto. Será que você tem essa experiência? O que aconteceu com a Cacau Show? Agora não pode responder. Posso. TV pelo ar. Posso porque é público. Quando eu falo é público, existe tem uma rede social. O que aconteceu é o seguinte. Todo comércio, todo negócio tem uma coisa chamada plano de negócios. Plano de negócio. Eu vou abrir um espaço como esse aqui, ó, que nós estamos aqui. Ok, quanto custa o aluguel? Quanto custa o equipamento? Quanto custa o operador que está lá atrás da mesa? Então, assim, se eu não vender nada durante um mês, eu vou ter que desembolsar 20 mil reais, porque eu tenho que pagar o aluguel, tal. E aí, para você pagar esses 20 mil, eu vou ter que alugar esse espaço, 1 hora, tem que fazer as contas e fazer todo o plano de negócio para que cubra esses 20 mil e você tire lucratividade. Muito bem, plano de negócio. O que aconteceu com a Cacau Show, e é público que eu estou falando, é que a empresa com franqueadora está oferecendo um plano de negócios em que na prática a conta não fecha. Quando a conta não fecha, o franqueado fica no vermelho. E aí tudo indica, e aí eu estou falando pelo que está postado nas redes sociais, que a franqueadora, porque assim, a franqueadora, Janina, ela cobra para você utilizar a marca. E quando eu tenho produtos específicos, por exemplo, Cacau Show, o franqueado da Cacau Show, ele não pode comprar o bombom de outro local que não seja da Cacau Show. Sim. O franqueado da franqueadora que eu trabalho, de energia solar, não pode comprar para o cliente dele o sistema de outro fornecedor que não seja o meu. Ok? Eu, dentro de uma escola de inglês, não posso comprar um material didático que não seja o material da franqueadora. Isso está na lei do franchise. O que os franqueados estão relatando é que, primeiro, houve um aumento muito grande nas taxas cobradas pela franqueadora. Segundo, a franqueadora está empurrando produtos. E essa semana eu li uma matéria, diz que os panetones que já chegaram nas lojas próprias chegaram 30% mais barato do que na rede, nas franquias. Então isso é uma concorrência desleal, que é isso que a gente está vendo que está acontecendo com essa empresa específica que você citou. A gente acompanha isso, como a gente é do ramo, a gente acompanha. Agora, a gente sabe que é uma marca forte, a gente sabe que é uma marca com qualidade, enfim, os próximos, como diz o ditado, os próximos capítulos nós vamos aguardar. Aqui entra um ponto específico, tá? Aqui entra um ponto específico. Numa franqueadora, você precisa entrar sabendo como funciona o jogo. Sabendo como funciona o jogo. Por exemplo, uma franqueadora de escola de inglês. Ora, a franqueadora vai vender o livro de inglês para o franqueado por
R$ 500. O franqueado vai vender o livro para o aluno por R$ 1.000. A franqueadora deve ter comprado por 200. Faz parte do processo. Agora, o franqueado não pode ir lá na editora e comprar por 200. Sim. Então, ele está quebrando uma regra contratual que ele assinou lá. Por quê? Porque ele só pode comprar pela franqueadora e assim por diante. Essa franqueadora que você citou, até onde eu li, eram esses problemas, e aí um grupo de franqueados se juntou e eles estão levando isso à justiça. Porque é uma razão, de repente, para quebra de contratos também, porque Talvez o contrato é sim. muito rígido. Muito rígido. E tem que realmente estar atento ali às cláusulas. Já estamos indo para a reta final, passou muito rápido, mas antes de finalizar, eu quero que você fale dos seus livros. Você é autor de alguns livros, então, por favor, fale Tá sobre bom. eles, para que as pessoas até possam encontrar como comprar. Tá bom, deixa eu falar um pouquinho sobre os meus projetos também, né? Então, eu Sim. trabalho com redes de franquias, treinamentos comerciais, palestras. As minhas palestras, eu sou naturalmente motivado, mas não é uma palestra... Tem gente que fala assim, você não daria uma palestra motivacional? Motivacional não, eu dou uma palestra de vendas, mas eu sou naturalmente motivado. Então, você me encontra todo sábado, 7h30 da manhã, no programa Jornada Ágil, no universoagilhub.com, tem um programa ao vivo chamado Vendas Ágeis. Você me encontra toda segunda-feira às 7 horas da manhã na radioempreendedora.com.br, é o programa Vamos Falar sobre Vendas. Você me encontra no artigo na revista outlierx.com, um artigo bimestral falando sobre franquias. Você me encontra nas redes sociais com o nome Fábio Jastre. Jastre é fácil de achar, você vai achar eu, meu irmão e tal, não sei o quê. E você me encontra também pelos meus livros. Eu tive a oportunidade de escrever, né, esse primeiro livro, que é o livro A Arte de Vender. Eu sou um dos coautores. Nesse livro eu conto essa experiência, essa minha transição, né, de bancário e folha de pagamento, essa coisa de achar que nunca ia trabalhar com vendas na minha vida. Como assim? O Fábio vai trabalhar com vendas, mas ele é contador, ele foi bancário, ele é profissional de folha de pagamento. E eu conto essa experiência nesse livro. E aí, no começo desse ano, no primeiro semestre, eu também lancei o livro Faça Acontecer, da editora Lisboa, onde eu explico algumas chaves que viraram o processo na minha cabeça para que eu possa ser um vendedor de sucesso. E aí, no dia 18 de outubro desse ano, eu lancei pela editora Calial o livro Motivando Vendedores, que eu explico como ser um gerente comercial, quais são as ferramentas que eu utilizo para gerenciar equipes. E agora, né, na quinta-feira da semana passada, eu lancei em coautoria o livro Arte de Inovar, onde eu falo sobre inovação no ramo de franquias. Quais são as franquias mais inovadoras? Como é que você pode entender um pouco mais de franquia? E se você se interessou por algum desses livros, pode me chamar lá no direct, pode me chamar nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, pode me chamar lá que eu vou ter o prazer de vender um livro para você. Com certeza. Autografar também. Autografar também. Fábio, obrigada. Passou muito rápido. Acho que a gente vai precisar ter outros momentos como esse aqui. Mas, assim, você entrou recentemente na minha vida profissional e eu espero que seja uma longa trajetória, porque eu amei te conhecer, porque eu acho que precisa de mais pessoas, a gente precisa de mais pessoas como você, Fábio, que está atento a oportunidades, que não rejeita oportunidades, que eu acho que é muito sobre isso também. Então, obrigada pela sua presença aqui. Certamente a gente vai ter outros momentos como esse, se você me permitir. E obrigada. Tá bom, aceito o convite sim. Obrigado pelo convite. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.